vamos agora fechar o foco no serviço público municipal, né? Como que eu tenho que fechar o foco no serviço público municipal? Você tem que fechar o foco no serviço público municipal, pessoal, se atentando ao fato que nós estamos no Estado federativo e que nós temos competências constitucionais, legislativas e materiais distribuídas no nosso texto constitucional. E aí eu trago aqui alguns exemplos, né, de serviços públicos federais exclusivos, né, que decorrem da competência legislativa lá, material do artigo 21, né, serviço postal, correio aeronacional, telecomunicações, energia elétrica, né, sendo que o aproveitamento do potencial hidroelétrico, ele pode ocorrer com os estados, conjuntamente, navegação aérea, transporte ferroviário e aquaviário, né, quando houver aí transposição de limites de mais de um estado, ou de estado, do estado brasileiro para estrangeiro, G, transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, portos marítimos, fluviais e lacustres, né? E aí, então, no artigo 22 da Constituição Federal, você tem os privativos, mas que, né, pode, por meio de lei complementar, diz o parágrafo único do artigo 22, podem ser eles aí repassados aos outros entes da federação, pelo menos parcialmente, né? Serviços públicos estaduais, né? Primeira ideia, ele é um serviço público residual, isso decorre da aplicação do artigo 25, parágrafo 1º, ou seja, aquilo que não é explicitamente no texto constitucional previsto como serviço público federal e serviço público municipal, todo o resto será residualmente, né, por exclusão, será serviço público estadual. E os serviços locais de gás canalizado. Diz também o artigo 25, né, regiões metropolitanas, as micro-regiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Né? Mas eu não citei aí porque não há serviço público aí, né? Há serviço público, sim, de região metropolitana, mas não é um serviço público em si, tá? Mas fica aí registrado, né, que também, né, é competência estadual, serviços públicos nas regiões metropolitanas, tá? Isso está claro, decorre aí do 25 também. E os serviços públicos municipais, né? Primeiro, o próprio texto constitucional usa uma expressão jurídica aberta, um conceito jurídico indeterminado, que é o conceito de interesse local, serviços de interesse local. Isso está, né, lá no artigo 30, inciso 5º, e aí diz o dispositivo, inclusive o transporte coletivo, né, no nível municipal. B, o saneamento básico. E aí no saneamento básico é aquela situação que nós já discutimos, que já houve choque, né, de discussão no judiciário a respeito da titularidade, né, e o STF, nessas duas ADIs que estão aí, a 1842-5 do Rio de Janeiro e a 2077 da Bahia, pacificou, né, a discussão dizendo o seguinte: o saneamento básico, fornecimento de água tratada, esgotamento sanitário, tratamento de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, esse serviço de saneamento básico, ele é um serviço de interesse local, portanto, de titularidade do município. Entretanto, diz o Supremo, quando o município estiver em aglomeração urbana, microrregião e região metropolitana, há um deslocamento desse serviço, dessa titularidade, para o Estado, tá bom? Para o Estado. Então, aí nós temos uma peculiaridade no saneamento básico, tá? Além desses serviços que são aí específicos, né, de cada ente federativo, nós temos uma infinidade de outros serviços, como eu disse, salpicado, né, espalhado pelo texto constitucional, em que você vai ter competência comum, né, competência material comum, tanto para prestá-los, né, como competência legislativa concorrente. Então, nós temos em educação, né, desporto, cultura, ensino, né, dentro aí de educação estaria o ensino também, em certa medida. Mas é ensino superior, por exemplo. Previdência social, assistência social, na verdade, está dentro da assistência. A saúde, que também, né, você pode entender que está dentro da assistência social em muitas situações.
União, Estado e município. Então, você vê claramente isso na educação, claramente isso na saúde, né? Em que você tem aí uma distribuição, essa discussão que nós tivemos, né, em razão da pandemia, levada ao Supremo Tribunal Federal sobre a competência legislativa concorrente, em que compete ao Ministério da Saúde no tratamento da pandemia, né? Em que compete no Ministério da Saúde em relação ao direito sanitário fixar as políticas macros, as políticas maiores, né, as diretrizes, né, conduzir o Plano Nacional de Imunização, por exemplo, né, e aos municípios e estados, né, na competência concorrente, dentro da predominância de interesse regional e local, né, o exercício das suas competências. E aí, nesse exercício dessa competência, jamais vulnerando as normas superiores, seja do município para o Estado, seja do Estado para a União Federal. Mas, por outro lado, a União Federal também não pode vulnerar a competência dos estados e dos municípios, detalhando além daquilo que é norma geral, né? E aí o equilíbrio, como nós estamos, infelizmente, vivenciando no nosso país já faz 1 ano e meio, né? O equilíbrio entre essas forças, entre essas esferas, não é sempre fácil, né? É um equilíbrio aí bem complicado de ser atingido, né? Então, serviços públicos de competência comum, vários aqui exemplificados, tá? E aí, fechando, né, pessoal, temos agora só 2 transparências, 2 slides, né? Temos aí uma descrição sobre os principais serviços públicos municipais. Serviços públicos municipais, esse, por exemplo, a educação, que é um serviço público concorrente, né, que você tem União, Estado e município, você tem, por exemplo, recursos do Fundeb, em que vários temas são importantes. Por exemplo, primeiro tema, educação infantil, né, as creches, né, a educação fundamental, né, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino fundamental. Depois o ensino médio, o ensino para jovens e o ensino de adultos, né, até mesmo a alfabetização de adultos. Os alunos especiais, ou seja, aqueles são portadores de deficiência cognitiva, inclusive, e tal, que precisam ser aí acolhidos, né, dentro de uma concepção de solidariedade no sistema público municipal. E a captação de novos alunos e o combate à evasão escolar, ou seja, você criar um ambiente, né, de suficiência de vagas, né, também de qualidade das escolas para que você combata efetivamente a evasão, o abandono da escola, né, como vocês sabem, tudo isso, inclusive, é um objetivo de desenvolvimento sustentável, né, como nós já estudamos, um dos ODS, né, que é a educação, e temos aí claramente, né, essa ideia de o município importante vetor, né, importante responsável pela captação de novos alunos, construção de novas escolas, qualidade das escolas, combate à evasão escolar. Ação redistributiva, criação de planos de educação, ou seja, planos municipais próprios de educação, né, obedecendo à competência concorrente, obviamente. Trabalhos de supervisão educacional, pedagógica, onde você tem uma equipe dentro da Secretaria de Educação do município adequada, que tenha, né, essa capacidade de supervisionar, de pensar pedagogicamente o sistema municipal de ensino. O transporte escolar, existem cidades pequenas, por exemplo, que transportam até mesmo jovens para universidades próximas, porque às vezes não há, né, universidade, não há faculdade, não há nenhum curso superior na cidade, então aí há um transporte escolar. A alimentação escolar, também conhecida como merenda escolar, importante, né, para a segurança alimentar no nosso país, para as nossas crianças, né? E o chamado Sistema Municipal de Ensino, que se coordena com o sistema estadual e com o sistema federal, né? E o Sistema Municipal de Ensino, ele é basicamente formado por uma Secretaria Municipal de Educação, né, escolas em todos esses níveis, né, de educação infantil, de educação fundamental, para jovens e adultos, etc., né, escolas e conselhos, uma série de conselhos. Então, a lei municipal vai criar o Conselho Municipal de Educação, existe no âmbito de cada escola, né, os conselhos escolares, né, pode existir também por lei municipal Conselho Municipal de Alimentação Escolar, né, para acompanhar as questões relativas à aplicação dos recursos e à qualidade da merenda escolar.
e o Conselho de Acompanhamento e Controle dos recursos que vêm pelo Fundeb, né? Dos recursos que vêm, né, pela linha específica de crédito federal para a educação, tá? Então, você tem todas esses temas, essas temáticas, como uma preocupação dentro do serviço público, né, de educação no município. Também saúde, né? Saúde que tem aí o artigo 195 como a base da Constituição Federal, naquele capítulo dos direitos sociais, a saúde que era distribuída, né? E aí não é necessário aqui repetir o que já nós falamos, o próprio momento que estamos vivendo na pandemia, em que é necessário que haja uma coordenação entre os entes federativos e o município, que é aquele que está, né, na ponta da lança, aquele que está próximo do cidadão, da cidadã, né? Isso a gente está vendo aí claramente na própria imunização agora, que tem dependido em muito da capacidade, da estrutura dos municípios, né, de bem, né, atender, né, as diretrizes federais e estaduais a respeito, né, do assunto, como também a própria disciplina sanitária, né, a própria disciplina, né, os próprios serviços sanitários que são prestados aí pelo município, né. Assistência social, artigo 203 da Constituição, dispositivo base, né, assistência social essa que deve aí também, da mesma forma que a saúde, né, na verdade, a assistência social muitas vezes inclui a saúde dentro do sistema de seguridade social, e a assistência social é um braço da seguridade, né? Seguridade social é o gênero, espécie, saúde, previdência e assistência social. Então, a assistência social se relaciona também com a saúde, porque saúde, previdência e assistência social compõem, né, a tríade do sistema de seguridade social, né? Seguridade social. Transporte público aqui coletivo de passageiros, municipal, às vezes também o próprio transporte público individual, por meio de táxi, por exemplo, diante, né, do exercício de poder de polícia pela prefeitura municipal, do município, e o saneamento básico, né, que nós já falamos, podemos aqui repetir, que o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, tanto no fornecimento de água, esgotamento sanitário, fornecimento de água tratada, esgotamento sanitário, né, tratamento das águas pluviais, enchentes, por exemplo, e manejo de resíduos sólidos, em que o Supremo Tribunal julgou ser, sim, serviço de interesse local, após uma longa discussão, né, na Justiça sobre essa titularidade, com exceção daquele município que estiver em região metropolitana, aglomeração urbana, microrregião, onde, em tese, poderá o Estado arrogar para si, né, esta titularidade, tá? E aí eu não coloquei, mas citei, vou citar novamente, o próprio serviço funerário, né? Serviço aí de tratamento aí, né, dos mortos, né? Então, o serviço de tratamento dos mortos, serviço funerário em sentido amplo até, né? Você pode falar em serviço funerário humano e até mesmo, né, em razão aí dos pets, né, dos animais que nós temos, o serviço funerário animal, né, os chamados cemitérios, né, animais, né, crematórios animais, crematórios funerários humanos, né, e cemitérios humanos também, tá? Temos aí todo um sistema de serviço público funerário, né, e de manutenção, né, de cuidado a infraestrutura de cemitérios, né, para a adequada destinação, né, dos corpos. Prestação indireta, isso aqui na verdade é uma repetição do que eu já falei no começo, para fechamento da aula. Todos esses serviços públicos municipais, sejam eles de competência, titularidade exclusiva do poder público municipal, sejam esses outros serviços que nós temos em grande parte, que a gente convencionou de chamar uma grande municipalização, né? Mas em que há um sistema nacional em que convivem competências, né, federal, estadual e municipal, né, todos esses serviços eles podem ser prestados, repito, de forma direta, né, pelas próprias entidades públicas, de forma indireta por particulares, por vários tipos de ajuste, como contrato de concessão, permissão, convênio, parcerias com OS, OCIPs e OSCs, né, organizações da sociedade civil.